Muito boa tarde, aliás, muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela sua companhia. Tudo bem com vocês? Estamos falando aqui pela página Harmonia e Luz. Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? Não estou acostumado a estar na quinta e estou um pouquinho fora aqui do meu... Entrei como uma transmissão de rádio, não é? Lembrando que nós estamos numa exposição espírita nesse momento. Eu fico muito feliz por isso, por estar aqui neste convite. Né? Muito obrigado a todos e a todas que estão conosco aqui agora, começando. Né? Na quinta-feira também é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Toda vez que entramos em horário diferente, ficamos também integrados com energias, com amizades diferentes. Né? Que legal! Estamos falando ao vivo. Hoje é dia 22 de abril de 2021, 20 horas e 16 minutos. Está começando, então, né, a nossa exposição espírita. Legal? Eu estou transmitindo pelo aplicativo aqui que eu uso. Então, se alguém quiser e achar interessante, colocar um comentário embaixo ou uma pergunta no final, também eu posso responder ou eu vou colocar no ar e também pode colocar o seu boa noite, tá legal? Também eu sugiro que alguém queira, né, ter um copinho d'água, não só para molhar a garganta durante a transmissão, mas também para que ela fique fluida. Nós estamos em oração, nós estamos buscando a presença de Jesus Cristo, não é? Nosso Pai, através dele, se aproxima de nós com mais facilidade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a água ficará fluida pela oração e também pela nossa intenção. Então eu convido a todos, nesse momento, para que façamos uma pequena prece, pedindo a Jesus Cristo que nos auxilie, aos nossos anjos da guarda que nos iluminem, aos nossos mentores que nos inspirem, e Deus que nos proteja e nos guarde, para que possamos ter um bom diálogo espírita nesse momento, nessa exposição. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e que assim seja. Legal? Eu escolhi um texto, amigos, como anunciado, que faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição bem antiga que eu tenho aqui, mas ele ainda continua, porque ele não tem edições novas do Evangelho, é sempre o mesmo texto. Nós é que vamos tendo interpretações novas, né? Porque vamos entendendo de outra forma. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um homem de bem teria morrido. Fénelon, Sens, 1861. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá, em recompensa ao seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabar e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que, enquanto estáis na terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por
superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. O homem de bem teria morrido, Ferdinand Sens, 1861. Então eu quero retirar aqui, nesse momento, várias questões que nos apontem para um ponto de vista mais oportuno do exercício da nossa visão espírita. Sempre na questão da fé raciocinada, sempre na questão da filosofia prática, sempre na questão das limitações que nós temos diante do processo evolutivo ao qual estamos inseridos. Processo esse que nos coloca sempre em movimento. Desde a nossa criação, estamos sujeitos, portanto, à lei do movimento. A lei do movimento, que é uma lei de Deus, que faz com que tudo se mova pelo impulso primordial da sua vontade e que para si tudo atrai ao longo do processo evolutivo. Então, este primeiro momento aqui do Evangelho segundo o Espiritismo está muito baseado no Consolador prometido. As outras partes deste capítulo explicam muito claramente, já no início, o porquê do nosso sofrimento, né? O capítulo 5 é bem no início do Evangelho, o porquê nós estamos tendo que enfrentar certas dificuldades, vivermos determinados tipos de problemas, estamos habitando neste momento um corpo físico que não lembramos de ter escolhido, de ter planejado, a não ser em alguns insights durante o sono. E aí nos apegamos à felicidade aqui, neste plano. E aqui, neste plano, como diz Raul Teixeira, ela só pode ser relativa. Porque se o plano está em evolução, se é um mundo de provas e expiações em transição para a regeneração, como diz o Ed Mota, numa das suas músicas, né? O mundo é fabuloso, o ser humano aqui não é legal. Nós ainda estamos nessa parte de sermos não tão legais quanto deveríamos ser diante do comportamento de um ser mais avançado na escala evolutiva. Basta ver que hoje, né, é o Dia da Terra, inclusive. Dia 22 de abril, a cúpula mundial de políticos e governantes está cada dia mais preocupada com a Mãe Terra, com o nosso habitat, a diminuição dos gases tóxicos, a industrialização do planeta que nos levou até esse momento de encruzilhada, porque nós temos uma grande riqueza material concentrada nas mãos de alguns e muita pobreza espalhada pelo mundo. E Jesus disse, né, que era irônico que o Filho de Deus, que era mais próximo de Deus, porque nós fizemos um cálculo aí através do caminho da luz, que se a Terra tem 4 bilhões de anos, segundo os cientistas, e Jesus Cristo foi um dos irmãos que ajudou a fazer a criação da Terra, desprendê-la do Sol e fazer o seu resfriamento, ele já tinha mais que isso, portanto. E era irônico, ele dizia, quando encarnado, que não tinha nenhuma pedra para encostar a sua cabeça e dormir. Nasceu numa manjedoura, foi criado trabalhador, viveu na pobreza quando tinha toda a força mental necessária se quisesse ser o rei do mundo. Quando começou o apostolado, vivia de favor na casa de Pedro, ou das pessoas que o recebiam para o alimentar, ou assim por diante. Então, desta forma, nós entendemos que a visão de Jesus Cristo era justamente a de consagrar o mundo espiritual
como a meta de todos nós, como objetivo a ser atingido neste polimento que nós estamos vivendo, chamado encarnação. E nós estamos já no processo de reencarnação, ou seja, voltando à carne várias vezes, quantas for necessária, para enfrentarmos os conflitos da vida, do aprendizado, das dores do mundo, né? Que os cantores populares colocam muito bem, né? As dores do mundo que nos afligem na direção do processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Nós somos perfectíveis, e isso é muito bom, aliás. Então, mergulhados neste biombo da matéria, nós passamos a fazer o nosso processo de compreensão moral e ética do ser. Como temos dito repetidamente, passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, e estamos no reino hominal. Alguns espíritos primitivos já neste planeta, em convívio com outros que vêm de outras estrelas, na migração constante, onde Deus coloca o movimento das coisas, o mais velho sempre na obrigatoriedade de ajudar e sustentar o mais novo, o mais forte, sustentar o mais fraco, entendendo aos poucos o significado de que, quando Jesus disse de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, nos dava a certeza de que teríamos que deixar todas as coisas em determinado momento no final da reencarnação, seja ele qual for, para cada um segundo as suas obras, o seu merecimento, o seu momento. Aqui estamos, portanto, em cativeiro, como disse Fénelon, o filósofo, no texto. O que significa um cativeiro? Que você tem a sua liberdade restrita. Consideremos um homem numa ilha. Uma ilha tem restrições de convívio com outras pessoas, de acesso a tecnologias, de fornecimento. Então, nesta ilha, como tem no filme O Náufrago, com o Tom Hanks, a necessidade de construir a sua própria morada, as suas ferramentas, até que ele conseguiu libertar-se da ilha. E percebeu que no mundo que ele considerava felicidade, tecnologia, tempo, as pessoas continuaram vivendo as suas vidas à revelia dos seus problemas, da sua dor de dente, da sua solidão, havia lá o Wilson, né? Das suas memórias, das suas esperanças. Aquilo era uma vida temporária. Quando ele voltou, ele teve que se adaptar novamente à civilização ao qual ele estava, observando-a por um outro ponto de vista. Quem já viu o filme, ele era um funcionário da FedEx, que é a empresa de entregas norte-americana, tinha profunda obsessão pelo tempo e pelas coisas do dia a dia, deixava de conviver os momentos de família com seus pais, no Natal, no Ano Novo, com seus filhos, com sua esposa, para que o seu trabalho fosse perfeito. E que nada de falha acontecesse. Quando o avião caiu e ele ficou náufrago na ilha por 5 anos. Quando voltou, né, quase como na cena que André Luiz volta do nosso lar para ver a sua família e percebeu que a vida continuou sem ele. E que não adiantava ele querer controlar o outro, inclusive a vida da ex-esposa, a viúva, e dos seus filhos que ficaram órfãos de pai naquele momento. Compreendeu por um outro momento que a vida continua, como nós dissemos em outros momentos, aqui na nossa continuidade de transmissões, que o cativeiro é aqui. Raul Teixeira coloca muito bem, né, a liberdade relativa que se tem no mundo espiritual ainda, porque estamos presos no perispírito e no orbe da Terra ainda, né, nas infinitas dimensões de Deus, mas com uma liberdade um pouco maior, como se pudéssemos brincar no pátio.
depois de sairmos da cela ou de um hospital. Pode-se considerar a Terra um hospital-escola ou uma prisão-escola, dependendo do ponto de vista prisional, porque aqui no Brasil as prisões são degradadas, as autoridades são corruptas, nos hospitais também, né? Há muita coisa imperfeita, mas não na lei de Deus, onde tudo o que acontece está subordinado à sua perfeita supervisão e aos seus prepostos numa escala muito bem construída. Então, entre uma encarnação e outra, nós saímos como se fôssemos da sala de aula, numa escola, para brincarmos no pátio, onde temos mais liberdade para correr, para conviver com os amigos, para planejar a próxima aula e assim avançarmos nas séries infinitas do conhecimento e das emoções diáfanas, sublimes, do progresso espiritual ao qual somos inevitavelmente arrastados, se não quisermos ir pela boa vontade. Pelas circunstâncias, pela pandemia, não é? Que nos coloca diante da mortalidade, da nossa limitação, porque não temos o controle sanitário do planeta, não temos o controle das coletividades, do livre-arbítrio do outro, se a pessoa quer ou não quer usar a máscara, se a pessoa quer ou não quer cuidar-se, se a pessoa vai ou não vai desencarnar devido ao seu comportamento, ao seu karma, às suas questões pessoais diante, né, desta nossa nova era de desafio bioético e biológico. E aí vemos, nesse momento de desencarne coletivo, como outros tantos, aliás, que acontecem no planeta periodicamente, porque para a limpeza energética do plano Terra é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem ele vier, disse Jesus. Então nós vemos os acontecimentos como, por exemplo, Gengis Khan, em determinado período de conquista, e seus soldados causaram em uma guerra 1 milhão de mortes. Dizem que foi tanto sangue num curto espaço de tempo que aquilo afetou, inclusive, a atmosfera do planeta devido à temperatura do sangue lá no Oriente, nas suas conquistas. E aquelas pessoas tinham, né, um resgate a fazer, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Desencarnes coletivos são previstos na lei de Deus, que saneia o planeta. Então, dentro desta ideia de construção psicológica, nós achamos que a verdadeira felicidade é nos livrarmos de todos os problemas e contemplarmos, né, uma vida sem desafios. Nós observamos muitas vezes, na nossa ilusão de felicidade, que gostaríamos de passar por este momento de encarnação sem dores e sem aflições, colocando todas as nossas fichas e todas as nossas apostas no materialismo, omitindo-nos da caridade, omitindo-nos da responsabilidade de avançarmos na direção do mínimo que seja na busca de uma virtude que ainda estamos procrastinando em qualquer sentido. Não precisamos aqui elencar pecados capitais, não é essa a questão, mas na construção de um caráter. E aí, muitas vezes, como esse mesmo texto diz, causas anteriores das aflições, achamos que o vizinho que nós julgamos ser uma pessoa imoral, antiética, corrupto, adúltero, não é? Preguiçoso, inútil para a humanidade, deveria ser eliminado. O bandido, né? Como muita gente diz, bandido bom é bandido morto. Mas o que é estar morto? E o que é estar vivo? Agora, além da questão da Argentina, que legaliza o aborto, e nós falávamos que muitas coisas distorcerão a vontade de Deus e a visão
que o Espiritismo já nos traz, antecipando momentos de compreensão espiritual que devemos ter como firmeza, o Chile discute a lei da eutanásia. País vizinho aqui também. Já temos o aborto na Argentina. O estado de Nova York libera a utilização recreativa do uso de drogas alucinógenas, como a maconha, por exemplo, que é um elemento químico que recreativamente é tão pernicioso quanto o uso de álcool, da nicotina. Então, a utilização do aborto tem a justificativa na Argentina, materialista, de que mães pobres não podem fazer o aborto, fazem um aborto ilegal e morrem nas clínicas clandestinas. Então, legalizaram materialmente, né, como se a mãe fosse proprietária do espírito que ele quer reencarnar. Criam seu karma coletivo, falamos isso. No Chile, a mesma coisa. A eutanásia é bem explicada dentro da doutrina espírita, porque se nós estamos encarnados, esquecidos da reencarnação, esquecido por misericórdia de Deus, dos débitos que fizemos para com a lei de Deus, na relação com o semelhante, na relação com Deus. Por vários motivos, né? Porque a nossa felicidade vai até onde começa a felicidade do próximo. E que há um motivo para que estamos, como diz na literatura espírita, o mata-borrão, né? Que absorve a tinta. Isso era para o tempo de Allan Kardec, que tinha as canetas tinteiro, o mata-borrão, com excesso de tinta, né? Ficava ali naquela esponjinha, né? Uma esponja que tira a sujeira. O nosso corpo é esse mata-borrão, corpo de carne. Por isso que nós devemos ficar até a última fração de segundo da nossa existência, porque às vezes um último resquício daquela célula vital que nos coloca numa condição melhor de vida vai estar ali sendo transcendido, como no umbral, por exemplo, né? Então, nós vemos que a eutanásia não é autorizada. Há uma significação para aquele espírito estar ali refletindo naquele corpo. A reflexão de última hora, de último segundo, de último momento, pode levar aquele espírito a uma direção que modifique todas as suas vidas futuras. Porque ali está um corpo muitas vezes inconsciente, mas o espírito ali detido está trabalhando para que aquele corpo faça o processo de limpeza das suas energias kármicas. Nós não vemos as nossas construções mentais, mas elas são visíveis. Assim como a matéria astral não é visível para nossos olhos comuns, para o médium vidente e para algumas máquinas que já estão sendo, né, construídas, como aquelas que já conseguem fotografar a aura, foto Kirlian, já que já existe há 40 anos, e outras pessoas que conseguem fotografar espíritos materializados já, porque conseguem pela mediunidade ver que aquilo é um fenômeno materializado, então imediatamente, instantaneamente conseguem registrar aqueles momentos. Assim como a aparição de Jesus Cristo era matéria concentrada, ele não ressuscitou, ele ressurgiu em materialização nos 40 dias, como temos dito, as energias que estão envolvidas na nossa atividade espiritual e que formam o nosso corpo, elas precisam respeitar a vontade de Deus. Elas precisam respeitar que, no sentido de nos levar ao melhor, Deus, ao mesmo tempo que nos espia, nos dá a expiação como um pulso de movimento, nos dá também o teste de provação para que avancemos e vai nos dando categorias melhores. A eutanásia, que na verdade parece ser uma caridade para com aquele irmãozinho que está ali preso, é um ato de profundo desrespeito com aquele conjunto reencarnatório espiritual, que ali está para fazer com que o processo coletivo daquela pleiade, daquela nuvem de espíritos, se concretize. Né? Uns vão mais um pouco para frente, os outros ficam para trás, mas, na verdade, nós temos que evoluir mais ou menos diante da mesma ordem. Somos todos devedores uns dos outros. Devedores entre pais e filhos, entre irmãos, entre coletividades. Né? Tem cidadãos que, amadurecidos do seu dever cívico,
dão mais importância até do que a própria família, quase, ao seu dever coletivo de cidadania. Temos visto aí, estudando história, de homens públicos que passaram a exercitar o seu papel de respeito à coletividade com profunda seriedade e com profunda compreensão de que somos todos uma única família espiritual universal e que mesmo, né, independente da religião, nós tenhamos o amor a nos unir e o respeito à necessidade básica do outro, a fome, né? Por isso que, aliás, Allan Kardec consagrou que fora da caridade não há salvação. Dentro dessa ideia que Fénelon nos passa, que o homem de bem teria morrido, nós vemos isso todos os dias, em momentos de desencarnes coletivos. Crianças, jovens perdendo os pais por causa da doença, né? Esta consequência da Covid-19, nesse momento de desencarne coletivo, idosos, não é? Passando incólumes por este momento, saindo quase que, né, sem sentir os efeitos deste vírus, não é? Nós vemos em momentos de guerra também acontecerem coisas como essas. Nós vemos que a maioria de pessoas que vivem sem respeitar, muitas vezes, normas de civilidade e da vigilância sanitária, passarem, né, tranquilamente, e inclusive, né, pessoas que não respeitam a liberdade do próximo. Assim como se vê nos momentos de catástrofe, quando as famílias estão soterradas embaixo, às vezes, de um deslizamento, pessoas que têm condições desviarem doações, cestas básicas, assim como se vê, né, a corrupção desviar verbas da saúde neste momento e não acontece nada. E morre um pai de família e deixa a família órfã. Onde está a justiça de Deus? Não é? Onde está a compreensão disso? Precisamos nos focar de que aqui é o cativeiro. Então, aquele que desencarna está ganhando a liberdade para, no mundo espiritual, ter um pouco mais de liberdade. Pela força do pensamento, como diz Raul Teixeira, sem depender de ônibus, de aviões perigosos, de automóveis, sem gastar dinheiro, ele viajar, né, por toda a Terra. Se você pensar no Japão, no espírito experimentado, através da força do pensamento, você já está lá. Se você tem ligações no plano espiritual, se você lembra, né, que o André Luiz estava num determinado momento visitando a sua esposa e pensou com ciúmes e imediatamente foi parar no umbral o seu espírito, porque você está onde está a tua mente, onde está o teu coração. Isso tudo nos faz entender que aqui nós estamos em cativeiro e precisamos ter humildade para aceitar a nossa sentença divina. Que ela não é desairosa, porque nós estamos à mercê da justiça de Deus, a justiça perfeita, a justiça que nos dá exatamente segundo os nossos pensamentos, sentimentos e nossas obras. Não é preciso ser perfeito para saber isso. Não é preciso, inclusive, ter a obrigação de atingir numa única existência a perfeição, porque nós não vamos conseguir. Isso é uma ilusão, uma utopia, sendo que nem mesmo Chico Xavier, que era um espírito aliás, já bastante experimentado nessas tarefas de missão, desde muitas vidas que tem vivido e voltará ainda em outras sociedades para divulgar o Evangelho, porque nós achamos que todos aqui estamos conhecendo o Espiritismo, que ele é tão óbvio que todo mundo já sabe disso, mas não é verdade, né? Existem pessoas que acreditam ainda nos universos suicidas, os homens-bomba, né, os radicais de toda ordem. Nós vamos levar, neste momento de transição planetária, que está começando agora, e irá ainda por um certo tempo, né, até quase uns 500 anos para frente, nesta separação do joio e do trigo, como disse Jesus, convidando alguns irmãos para se regenerarem, dando a chance de mais alguma reencarnação, de voltar novamente à escola, ao hospital, escola, né, ou a cumprir a sua pena, se entregar voluntariamente, né, a penalidade, ou pedindo para reencarnar, para poder resgatar e colocar no lugar as coisas que por ele mesmo foram tiradas, ou ser convidado a continuar o seu processo evolutivo numa penitenciária mais dura, numa escola mais rígida, num hospital com menos condições, né? E isso acontece, sim, acontece. Teremos os exilados da terra logo ali adiante.
Segundo Geraldo Lemos, e eu repito isso na ordem que me flui, porque muitas pessoas vão pegar este trecho que nós estamos recortando da doutrina espírita em qualquer momento do tempo e do espaço e vão entrar isso através de uma janela para compreender o universo espírita. Então, nós, expositores, temos esse compromisso de pontuar algumas coisas, independente, né, da ordem cronológica de que se deve estudar o espiritismo, depois de se encontrar este consolador, aceitá-lo como um consolador e buscar, então, aí um estudo sistematizado das obras, né, do Allan Kardec, do Chico Xavier, etc. A orientação correta. Então, dentro disso, nós estaremos, por algum tempo, vivendo este processo de convívio entre o bem e o mal, numa aparente disputa, onde aparentemente a vitória, né, do mal estaria acontecendo, muito temerosos, achando que há um desequilíbrio no cosmos e que o mal está superando o bem. Não é isso, não. Mas entenderemos que sim, que a permissão de Deus para este momento é que homens, espíritos que ainda têm chances de conviverem naquilo que Jesus Cristo disse: bem-aventurados aos mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, num mundo feliz, um processo de felicidade no caminho, né? Ou irem para um mundo mais primitivo, começarem tudo de novo, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, ninguém quer, né? Nenhum pai, ninguém que ame alguém quer isso, mas às vezes, devido à dureza do espírito, é necessário uma medida mais severa. É por isso, justamente, que aqueles que estão sendo convidados a saírem do corpo através da entrega do seu corpo à lei da natureza, da destruição, pelo respeito ao chamado de Deus, ao você encontrar a situação inevitável de perder, né, a saúde dos órgãos, não é por acaso. E outros que têm um caráter até mesmo pior, que não fazem tarefas caridosas, etc., continuarem, é porque eles ainda precisam estar no mundo de provas e expiações, enfrentando a si próprios nesse processo, ganhando, portanto, né, direito a cumprirem a pena, baseados na lei de Deus, com mais tempo de débito que precisam ter. Não sei se é difícil compreender, me parece fácil. O que nós não fazemos é aceitar, né? O difícil é a aceitação. Quando se tem um processo de negação, aceitarmos que quando a gente desencarna, a gente se liberta, mesmo que você deixe para trás os seus sentimentos de amor, é porque nós ainda estamos muito apegados às nossas questões materiais. Não é preciso ser um milionário para isso. Não, até mesmo um mendigo tem apego ao seu corpo físico, né? Até aquele que nada tem, se ele for materialista, e um homem de muitas luzes pode renunciar, e muito dinheiro pode renunciar. Buda era um príncipe, né? E conseguiu fazer o seu processo. São Francisco de Assis também renunciou, e outros, né? Krishna. Existem muitos que são capazes de entender isso, que atravessar a matéria é como você nadar num oceano, você desfrutar das belezas das ilhas de repouso, você voltar a este oceano, você pescar os seus nutrientes, você viver dele, você construir até mesmo temporariamente, como Robinson Crusoe, né, o seu paraíso, mas na hora de abandoná-lo, deixá-lo para trás, você levar consigo as lições que você tirou neste mundo de provas e expiações. Então aqui nós falamos algumas questões éticas e morais importantes. O Espiritismo não autoriza, porque está dentro da doutrina espírita, a compreensão de que o suicídio é uma ingratidão, a oportunidade da reencarnação, de você cumprir a sua penalidade, né? Basta ver, por exemplo, e não autoriza a eutanásia. Basta ver, por exemplo, que Jesus disse que na justiça divina não sairíamos de um vale de lágrimas e sofrimentos até que pagássemos o último centavo de nossas dívidas, ou seja, uma matemática simples. Mas como sofrem os foragidos da justiça, que não podem voltar à sua sociedade porque não cumpriram as penas? Precisam de identidade falsa, precisam esconder-se, precisam fingir, estão sempre em paranoia com relação ao sentimento de perseguição que a qualquer momento podem ser
pegos, né? E isso acontece comumente, mais cedo ou mais tarde, né? A lei de causa e efeito, mesmo material, acaba se consolidando. Então é a mesma coisa. Quando estamos no mundo espiritual, queremos reencarnar. Quanto mais tempo, quanto mais longa for a oportunidade de nós vivermos na Terra, é porque maior é o nosso débito. E mais longo é o caminho do nosso cativeiro. Eu vou citar aqui rapidamente uma historinha do Príncipe do Egito. É um livro muito bom, psicografado, aonde apareceu, não se sabe de onde, numa comunidade egípcia antiga, no Cairo, um grande príncipe seguido de seus séquitos de seguidores, muita riqueza e uma mente muito forte. Um comerciante de grandes fortunas e ali se estabeleceu. Então, o povo não sabia de onde ele vinha, não sabia quem ele era e criou-se um mistério em torno dele. Era jovem, mas não tão jovem a ponto, né, de desfrutar do prazer de ter uma donzela como a sua princesa. Um homem de aproximadamente 40 anos, e as donzelas casavam com 15 anos naquela sociedade da época. Ele tinha crises profundas, né? Quando ele enlouquecia, saía do corpo, e somente, né, uma escrava africana o acalmava depois da sua loucura obsessiva e afastava os seus espíritos e fazia com que ele voltasse ao normal. Ele era um exilado de uma estrela que estava resgatando, né, da capela as suas dificuldades, as suas dores, os seus erros. Um homem muito inteligente, ele conhecia a medicina das plantas, ele conhecia a engenharia das pirâmides, ele conhecia a tecnologia que ele viveu no seu plano avançado quando lá estava, ele conhecia a política, ele conhecia muitas coisas. Em determinado momento encontrou-se com a donzela de 15 anos de idade e apaixonaram-se. A partir de um momento que não havia certo perigo, o pai desta donzela permitiu um certo convívio ingênuo das intenções do estranho comerciante, e ambos se lembravam, né, dos pássaros de ferro que viam e conversavam, se encontraram. Eram almas gêmeas de um outro planeta reencarnados, mas estavam em provas e expiações e, portanto, a sociedade daquele momento ali não permitiria um encontro entre eles. O que ele fez, não é? Já que não tinha a permissão do pai para casar-se com a moça, que também era apaixonada por ele, livrou-se da figura paterna e conseguiu iludir a moça de que ela pudesse casar-se com ele. Ao saber de que o amado tinha eliminado o próprio pai para conquistar o seu amor, ela, que sensível era, caiu em prostração e entrou em tristeza profunda e depressão profunda, abandonou o corpo, suicídio, é claro, e ele ficou sozinho mais uma vez, com a saudade do seu amor, com a tristeza e com a solidão, mas ainda com o seu caráter falho, porque ele cometeu um assassinato em busca do seu objetivo. E aí, ele que tinha contato com irmãos, né, quando dormia, e mentores, passou a viver apenas como andarilho. Pegou as suas coisas e viajava por aquele longo deserto, por cidades, encontrava tribos, ensinava a cura de doenças, ensinava, né, organizações sociais, ensinava o que ele podia ensinar para aqueles que chegavam até ele. E com 130 anos de idade desencarnou. Ao chegar no mundo espiritual, exausto, disse ao seu mentor, quando acordou do transe: aqui estou eu, graças a Deus cumpri esta longa e difícil encarnação, estou cansado deste planeta onde as energias sexuais, né, nos tornam, né, escravos do instinto, estou cansado destas pessoas primitivas que são canibais porque comem a carne dos animais inferiores, que são pessoas incapazes de ter um pensamento elevado, que não conseguem nem mesmo ter a noção da arte e que são incapazes de ter um princípio sequer de engenharia, esses primitivos. Agora eu quero ir voltar ao meu planeta e encontrar o meu amor. Arrogantemente ele dizia, porque o seu mentor disse, mas você ainda não está livre,
porque você ainda tem algumas questões. Ele diz, como assim? Eu ensinei, eu orientei, eu construí cidades, eu orientei reis, eu orientei sacerdotes, eu fui um homem humilde, entre aspas, né? E ele disse, não, mas você ainda precisa aprender o sentimento de gratidão. Então, a gratidão ao planeta que te recebeu, ao planeta que não era o teu planeta de origem, mas você pôde aglutinar energias e resgatar um pouco do seu débito da sua origem, porque lá você é envolvido em guerras, em maldades profundas, em coisas terríveis, você fez o mal, você agiu usando mal a tecnologia, você se afastou dos seus e nesta vida ainda você continua com este débito. Então, o que nos é dito é que você terá que ficar ainda neste planeta há 1000 anos até que você aprenda a amá-lo, respeitá-lo e tê-lo gratidão. Então, o príncipe do Egito, que era também, né, um devedor da lei, ou seja, estava em cárcere, né, precisou continuar reencarnando até que ele entendesse, né, que o amor é que cobre a multidão de pecados. E ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tenho amor, eu nada sou. Então, desta forma, o homem de bem nem sempre é o que tem mais inteligência. E o homem de bem, quando ele desencarna, é porque ele já está livre da sua dificuldade maior nas ligações construídas com este plano. E o homem de bem, quando desencarna, é porque Deus permite que ele possa voltar aos jardins floridos do plano espiritual, viver as liberdades interplanetárias dos vários mundos, das várias moradas, das casas de Deus, como diz o livro Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, psicografado por ele, que pode contatar ou ter a esperança de encontrar no futuro outros espíritos, irmãos ligados ao seu processo evolutivo, como foi André Luiz, como conta no livro, num dos livros, né, de André Luiz, onde ele, para ter contato com a sua mãe, que estava no mundo superior, teve que dormir no plano espiritual, em nosso lar, teve que o seu espírito, a sua mente, sair do perispírito, ou seja, assim como nosso corpo sai, nosso espírito sai do corpo quando dormimos e vamos aonde quer que estejamos ligados ao pensamento, o mesmo processo no nosso lar para uma dimensão mais avançada, para ter um encontro com a sua mãe que vivia numa outra dimensão, numa outra frequência, porque ela estava feliz pela sua chegada no nosso lar de alguns segundos, como um sonho bom. Esta é, portanto, a esperança que o Espiritismo nos dá, de que não lamentemos a morte de quem partiu antes de nós, que não esperemos com medo o momento do nosso desencarne, que não esperemos com desespero, com desesperança, que está campeando neste momento de demora pandêmica, sendo que tudo é para ontem, nessa época de tecnologia avançada, porque Deus está no comando de tudo, Jesus Cristo continua a nos amar e não se afeta com a nossa imperfeição. Muito pelo contrário, não é? O céu vibra com a virtude, mas não se abala com a imperfeição. Porque a virtude é a conquista do progresso. A imperfeição é previsível já, sendo que fomos criados simples, puros e ignorantes, e que temos aí o processo reencarnatório para construirmos, né, aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos infinitamente. No próprio Evangelho, Allan Kardec, através da inspiração do Espírito de Verdade, fez questão de colocar que uma virtude consolidada, ela vale para o infinito. E que um vício superado também seja um por encarnação, porque a vida é eterna. O nosso ponto de vista é que pensa que tudo termina com o túmulo, que é uma corrida, né, para uma chegada, quem será mais rico mais primeiro, quem vai estar na lista dos mais bilionários mais primeiro, não, primeiro, quem vai ter um maior índice de felicidade nesses momentos de encarnação. E principalmente quando as luzes, né, atrativas são muitas, as ofertas são tantas, que realmente, né, a significação da felicidade material parece desenhada apenas para alguns poucos privilegiados. E que também tem, sim, os seus débitos, os seus compromissos, e Jesus Cristo disse que não os invejássemos, inclusive, porque
para a visão de desapego, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é isso? Que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Que nós não devemos, por benefício próprio, inclusive, né, por caridade pessoal, iludirmos-nos de que temos a virtude do desapego, que temos a virtude do progresso iluminado. Essa é uma ilusão que, se tivermos, quando chegar a hora do desprendimento, vai nos atrapalhar. Se somos apegados, admitamos. Se somos gulosos, admitamos. Como diz Bezerra de Menezes, em uma das suas passagens que contam a história, que um trabalhador espírita chegou a ele e disse que tinha vários tipos de defeitos, inveja e outros tantos, e que não era digno daquele trabalho. E Bezerra de Menezes, concordando, disse que também tinha todos aqueles defeitos, mas já estava andando na direção contrária, era a única diferença que havia entre eles. A misericórdia do espírito de luz é essa. Chico Xavier também disse que se sentia diante dos espíritos de luz e anjos que ele enxergava e convivia com ele, o próprio Jesus, aliás, que veio recebê-lo pela sua imensa tarefa aqui no Brasil, para o mundo ainda em radiação, que será irradiada para o mundo no tempo correto de Deus, que se sentia como um verme, como uma lesma, mas rastejando para frente. Ou seja, a velocidade não importa tanto, a continuidade sim. Andar. Podemos estacionar, é verdade. Estacionar com os nossos defeitos significa continuarmos fritando nas dores dos umbrais, não é? Exercendo as fumaças e os enxofres do planos negativos, o processo de vibração onde as construções primitivas acabam se alimentando. É possível. É possível, sim, alimentarmos, né, as fornalhas da dor e do sofrimento, o umbral. Pode-se ver que as vibrações são lamacentas, né, são pegajosas, que as árvores não são floridas, que a escuridão, que a chuva, né, que a nebulosidade, que é o sofrimento, é a dor, é o desespero. Podemos até chegar ao grau da inconsciência, né, quase que um coma espiritual, chamado às vezes a segunda morte. É possível, espíritos recalcitrantes no mal fazem isso. E aí não nos envaideçamos também, né, na questão da inteligência, tem no Evangelho também a missão do homem inteligente na Terra, porque daqui a pouco nós achamos que estamos numa grande vanguarda por termos um mínimo de inteligência, e nós somos exilados de outros e outros e outros tantos orbes que, se não fosse a misericórdia do esquecimento, teríamos profunda vergonha, não é, de sermos tão atrasados ainda, né? Esses irmãozinhos que estão aí também no coma espiritual também terão a misericórdia do esquecimento, mas não temporário, mas não esquecerão aquilo que fizeram de progresso. Aquele que trabalha, por exemplo, na engenharia de uma bomba atômica, mesmo que ele não vá ao fronte da guerra, ele tem responsabilidade, porque ele apertou um parafuso, porque ele resolveu uma equação matemática que fez com que o míssil matasse pessoas. O karma, ele não é presencial. Você não precisa simplesmente enfiar a espada presencial. A morte, o desespero, ainda mais em tempos de tecnologia avançada, como o que nós estamos vivendo agora. E disse Jesus, né, que o evangelho viria pelos telhados, né, hoje pelos modems, né, ou pelas antenas, né, se você via satélite, se você estiver numa televisão e assim por diante, transmitindo o consolo, o progresso. Então não lamentemos quando primitivamente achamos, né, que o homem virtuoso desencarna e o mal continua acontecendo na Terra. A impunidade é aparente, porque não existe a lei de Deus, né? Existe a justiça divina, porque aqui é o cativeiro. A felicidade não é deste mundo. Nós estamos aqui para cumprirmos pena, ou, né, no mínimo, internados para nos curarmos de doenças. Portanto, façamos o melhor de nós para que, quando tivermos que voltar, voltemos com gratidão. Muita gente pensa, nunca mais eu quero voltar, né? Igual o exemplo dado agora há pouco tempo, né, do príncipe do Egito, que quando desencarnarmos, né, achando que somos... Eu lembro sempre do filme Perdidos no Espaço, quem é da época ali dos anos 70, do início, uma série americana,
que foi transmitida no Brasil, das poucas que se tinha, onde tinha o Dr. Smith, né? Eles viajavam, né, nas galáxias, e o Dr. Smith sempre, né, fazia conspirações com os extraterrestres, traía os seus amigos e acabava sempre, né, sendo esquecido. Depois eles voltavam, né? E como se ele tivesse sido abandonado ou perdido no mundo primitivo à mercê de ETs, e ele era um cientista muito boçal, muito arrogante, né, e muito mau caráter, e nós nos achamos, né, e sempre se achava vítima, como todos os vilões sempre se acham que são vítimas, né? O Scar do Rei Leão acha que é vítima, que foi traído, né, e que ele que deveria ser o rei, e conspira. Então, quando estamos ainda achando que somos mais merecedores do que estamos recebendo, lembremos que Chico Xavier disse que a misericórdia divina nos dá a chance da reencarnação, porque se não fosse isso, nós não teríamos nem mesmo a oportunidade e o mérito desse esquecimento. E você imagine, você está num plano espiritual umbralino, né, e vivendo constantemente, né, o assédio do mal que você praticou, das suas vítimas. Isso acontece. Deus poupa, né? Mas às vezes o espírito que não se poupa. Deus permite a regeneração. Nós víamos ali, né, nos umbrais de André Luiz, as pessoas chicoteando as outras, né? Existem, né, espíritos maus que julgam, né, as inquisições dos umbrais, que julgam os abortistas, que são piores, né? São os fariseus dos umbrais, né, e os inquisidores dos umbrais. Você cair nas mãos desses espíritos, é muito melhor reencarnar. Você implora por reencarnar, aliás, porque mesmo estando no plano espiritual, se você não tiver a capacidade de se manter sereno, o eco dessas vítimas fica entrando na tua mente, né? Você é um bandido, você é um assassino, você é um traidor, isso fica entrando na tua mente. E se não tivermos a misericórdia de termos um cérebro físico que pare com isso, pelo menos por um tempo, para que a gente possa se reconstruir psicologicamente, então há quem se regenere realmente. Não há quem consiga sair do vale de lágrimas e sofrimentos, arrepender-se, recomeçar, não é? E resgatar-se através do amor que cobre a multidão de pecados. É isso que Jesus Cristo disse, que não pode se ver ao reino de Deus se não nascer de novo. Nascemos justamente para recomeçar. Para recomeçar, e na mesma medida que julgamos o outro, que não estamos enxergando toda a sua história espiritual, é que seremos julgados, porque também não enxergamos toda a nossa própria misericórdia, a nossa própria vida espiritual. Algumas coisas aparecem nessa encarnação, mas não todas, né? Algumas reflexões, alguns insights, enfim. Essa é a intenção de Fenelon, o espírito que em 1862, e não é tanto tempo não há atualização para isso, não é necessário atualizar o Evangelho, né, porque ele já está colocado no ponto de vista bem adiante do nosso tempo, mesmo sendo psicografado no século XIX, transmitido por médiuns do século XIX, o próprio Evangelho está há mais de 1000 anos na nossa frente. Não é necessário fazer atualizações, novas edições, foi calculado, né, linguisticamente muito claramente pela coordenação de Jesus, pelos espíritos avançados que cercavam, né, e pelos espíritos avançados em todos os sentidos, inclusive devedores inteligentes que precisavam resgatar aqui também os débitos que tinham e que têm para com a lei. Assim como Jesus viu, né, 2000 anos à sua frente, dizendo que suas palavras não passariam, que João Evangelista viu esses momentos apocalípticos, e viram também, nós tradamos o final disso tudo, né, depois de uma determinada época, aonde, né, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Bem e mal sofrer, portanto, meus caros irmãos e amigos que estejam vendo isso em qualquer época do tempo e do espaço, significa usarmos um pouco mais da nossa razão e emoção para continuarmos rastejando. Né? Rastejando. Se Chico Xavier dizia que rastejava, ora, né, quem somos nós, né, para dizer que corremos? Mas rastejando para frente, podemos seguir, não é? Dia após dia, recomeçando, entendendo a perfeição da lei de Deus. Tudo isso está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica, né? O capítulo 5, onde fala sobre os pré-socráticos, as moradas da casa de Deus, a justiça de Deus, bem-aventurados os aflitos. Quando morre um homem de bem, não se lamente. Ore por ele,
porque aqui na Terra, né, ele vai fazer falta, assim, no exemplo que deu, mas ele engrandece na sua memória. Temos a certeza que se Sócrates tivesse renunciado a tomar cicuta, sua obra não chegaria até nós. Se Jesus Cristo tivesse fugido à crucificação e poderia, a força do seu pensamento não teria chegado a tantos debates cristãos que chegaram até nós. Estaria em contradição. Se Joana d'Arc nos tivesse entregue à fogueira resgatando como o espírito de Joana d'Arc, né, o débito que cometeu quando era Judas encarnada no tempo de Cristo, não estaria também, né, a sua obra na França consagrada como uma verdadeira mártir do cristianismo. Às vezes, né, é preciso entregar-se a um momento de sacrifício para que se valorize o verbo. Caso contrário, né, apenas a palavra torna-se vã. É preciso sentir, é preciso amar. E para concluir, dizemos que não somos responsáveis somente pelo mal que fazemos. Somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que não fizemos. E quanto mais longa é a nossa encarnação, portanto, saibamos, né, que é certo que se não somos missionários, precisamos equilibrar o nosso cheque especial com Deus. Comecemos agora estudando, lembrando que fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos. Eu espero que tenhamos sido úteis. Deus, querido Pai, Senhor Jesus Cristo, irmãos de luz, pedimos que abençoe neste momento hospitais, trabalhadores da saúde, vítimas desta doença que nos assola, cientistas, políticos. Abençoe, Pai, a nossa sociedade brasileira que precisa de fé, precisa consolidar o trabalho de Chico Xavier, a doutrina espírita, e não somente isso, mas a sua relação com as outras religiões também, porque é a obra de Cristo na Terra. Possamos, neste momento, Pai, mesmo que, né, peneirados por um mar de imperfeições, possamos receber um pouco de luz para ajudar, um pouco que seja, e um pouco de sede, possamos descedentar aqueles que precisam de uma palavra, de uma esperança, de uma certeza de que vale a pena tentar evoluir, porque a vida é boa e a vida continua. Abençoe a todos nós, abençoe a nossa casa espírita, os trabalhadores, abençoe os lares de quem está ouvindo isso neste momento, presencialmente ou não, as águas e a saúde de todos nós. E acima de tudo, Pai, porque pedir materialmente nos parece mais fácil, pedimos coragem para enfrentarmos este momento, paciência, para que tenhamos, né, quando sairmos, a certeza de que sofremos na esperança de dias melhores, cumprindo a promessa que fizemos a Ti de sermos, pelo menos, minimamente cristãos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a todos. Seja feita a Tua vontade, que assim seja. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer, viu?